presente. Mas, sabei-o bem, a riqueza é, quase sempre, uma prova mais perigosa do que a miséria. 814 e seguintes. 926. Criando novas necessidades, a civilização não é fonte de novas aflições. Os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e olha sem inveja o que esteja acima de si poupa-se a muitos desenganos nesta vida. O mais rico é o que tem menos necessidades. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado. Se não gozam senão pessoalmente, são egoístas e sofrerão as consequências. Antes, deveis lastimá-los. Deus permite algumas vezes que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque a pagará com lágrimas amargas. Quando o justo é infeliz, trata-se de uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. 927. Certamente o supérfluo não é indispensável à felicidade, porém o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles que estão privados do necessário? Na verdade, o homem só é infeliz quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Essa privação talvez se deva à sua própria culpa, daí porque só tem que se queixar de si mesmo. Se a culpa for de outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe tiver dado causa. 928. Evidentemente, pelas características de nossas aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação. É verdade, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos do caminho que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes, assim, a felicidade. Serão responsabilizados por isto. 928a. Então considerais justo que o filho de um homem altamente colocado no mundo fabrique tamancos, por exemplo, desde que tenha aptidão para tanto. Não se precisa cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas necessidades. Porque o filho de um homem altamente colocado, como dizes, haveria de fabricar tamancos, se pode fazer outra coisa. Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não as aplique em sentido contrário. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez pudesse ser um bom mecânico, etc. O afastamento dos homens da sua esfera intelectual é, seguramente, uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, aliando-se a tudo isso, impede que o homem que fracassou procure recursos numa profissão mais humilde, mostrando-lhe o suicídio como remédio extremo para escapar ao que ele julga ser humilhação. Se uma educação moral o tivesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais teria sido apanhado desprevenido. 929. Há pessoas que, privadas de todos os recursos, mesmo quando reine a abundância em seu redor, só têm a morte como perspectiva. Que partido devem tomar? Deverão deixar-se morrer de fome. Ninguém jamais deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer que não é ofício desprezível e que não é a posição do homem que o desonra. Mas isto é dito para os outros, e não para si. 930. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais, pelos quais o homem se deixa dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que pudesse ajudá-lo a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas, entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que estão impossibilitadas de prover as suas necessidades, em consequência de moléstias ou outras causas independentes de sua vontade.
Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só pode faltar o necessário por culpa sua. Porém, muitas vezes suas próprias faltas resultam do meio em que se acha colocado. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade e ela própria também será melhor. 793. 931. Porque, na sociedade, as classes sofredoras são mais numerosas do que as felizes. Nenhuma é perfeitamente feliz, pois o que se julga ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas porque a terra é lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz e ela será para ele o paraíso terrestre. 932. Porque, neste mundo, a influência dos maus geralmente sobrepuja a dos bons. Por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, haverão de preponderar. 933. Se o homem é, quase sempre, o artífice de seus sofrimentos materiais, também será o causador de seus sofrimentos morais. Mas ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em suma, são torturas da alma. A inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Com a inveja e o ciúme não existe calma, não há repouso possível para aquele que é acometido por esse mal. Os objetos da sua cobiça, do seu ódio e do seu despeito se erguem diante dele como fantasmas que nunca lhe dão trégua e o perseguem até no sono. O invejoso e o ciumento vivem num estado de febre contínua. Será essa uma situação desejável? Não compreendeis que, com suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários e a terra se torna para ele verdadeiro inferno? Muitas expressões pintam rigorosamente os efeitos de certas paixões. Disse, encher-se de orgulho, morrer de inveja, ficar de ciúme ou de despeito, não comer nem beber de ciúmes, etc. E esse quadro é bem real. Às vezes, o ciúme nem mesmo tem objeto determinado. Há pessoas ciumentas por natureza, sentem ciúme por tudo que se eleva, por tudo que escapa da vulgaridade, mesmo quando não são movidas por nenhum interesse direto, mas unicamente por não poderem atingir o mesmo plano. Tudo o que lhe parece estar acima do horizonte as ofusca. Caso constituíssem maioria na sociedade, fariam o possível para reduzir tudo ao nível em que se acham. É o ciúme aliado à mediocridade. Na maioria das vezes o homem só é infeliz pela importância que atribui às coisas deste mundo. A vaidade, a ambição e a cupidez, quando frustradas, fazem-no infeliz. Se ele se colocar acima do círculo acanhado da vida material, se levar seus pensamentos para o infinito, que é seu destino, as vicissitudes da humanidade lhe parecerão mesquinhas e pueris, como a tristeza da criança que se aflige pela perda de um brinquedo, que constituía sua felicidade suprema. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz quando não pode satisfazê-los, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com o que os outros consideram calamidades. Referimos-nos ao homem civilizado, pois o selvagem, cujas necessidades são mais limitadas, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias, já que diversa é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e analisa, por isso é mais afetado por ela, mas também lhe é possível raciocinar sobre os meios de obter consolação e de analisá-los. Ele encontra essa consolação no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro.
perda dos entes queridos. 934. A perda dos entes que nos são caros não nos causa dor tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade. Essa causa de sofrimento atinge tanto o rico quanto o pobre, representa uma prova, ou expiação, e é lei comum para todos. Mas já é um consolo poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. 935. Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? Não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a evocação é praticada com respeito e convenientemente. O que o prova é que os espíritos que vos consagram afeição atendem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se as evocações fossem feitas com leviandade. A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma docíssima consolação, pois nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação eles se aproximam de nós, colocam-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Não existe mais, por assim dizer, separação entre eles e nós. Auxiliam-nos com seus conselhos e nos dão provas do afeto que nos guardam e da alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós é uma satisfação sabê-los felizes e tomar conhecimento, por intermédio deles mesmos, dos detalhes da sua nova existência, adquirindo a certeza de que um dia, quando chegar a nossa vez, a eles nos juntaremos. 936. De que maneira as dores inconsoláveis dos que ficaram na terra afetam os espíritos desencarnados que as provocam? O espírito é sensível à lembrança e às saudades daqueles que amou na terra, mas uma dor incessante fora de propósito afeta penosamente, porque ele vê, nessa dor excessiva, falta de fé no futuro e de confiança em Deus e, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro com os que ficaram. Estando o espírito mais feliz no plano espiritual do que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea e deplorar que seja feliz. Imaginemos dois amigos que se achem presos na mesma cela. Ambos devem alcançar um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que aquele que continua preso se entristecesse porque seu amigo foi libertado primeiro. Não haveria, de sua parte, mais egoísmo do que afeição em querer que o outro partilhasse do seu cativeiro e do seu sofrer tanto tempo quanto ele. Dá-se o mesmo com dois seres que se amam na terra. O que parte antes é o primeiro que se liberta e devemos felicitá-lo por isso, aguardando com paciência o momento em que também seremos libertados. Façamos ainda, a respeito, outra comparação. Tendes um amigo que, junto de vós, se acha em situação muito penosa. Sua saúde ou seus interesses exigem que ele vá para outro país, onde estará melhor sob todos os aspectos. Durante algum tempo ele não estará mais ao vosso lado, mas estareis sempre vos correspondendo com ele. A separação será apenas material. Ficareis aborrecido com seu afastamento, embora para o bem dele. A doutrina espírita, pelas provas patentes que oferece da vida futura, pela presença, em torno de nós, daqueles a quem amamos, pela continuidade da afeição e da solicitude que devotam a nós e pelas relações que ela nos permite estabelecer com eles, oferece-nos suprema consolação numa das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo, não há mais solidão nem abandono. O homem, por mais isolado que esteja, terá sempre amigos ao seu redor, com os quais pode comunicar-se. Suportamos com impaciência as tribulações da vida, elas nos parecem tão intoleráveis que não compreendemos como podemos aguentá-las. E, contudo, se as tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas queixas, felicitar-nos-emos por isso quando estivermos fora desta prisão terrena. Como doente que sofre se regozija quando se vê curado,
por se haver submetido com resignação a um tratamento doloroso. Decepções. Ingratidão. Afeições destruídas. 937. As decepções que se originam da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não constituem também, para o homem de coração, uma fonte de amarguras. Sim, mas deveis lastimar os ingratos e os amigos infiéis, serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele mesmo foi. Lembrai-vos daqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que foram pagos com ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi injuriado e desprezado neste mundo, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo aconteça convosco. Que o bem que houverdes feito seja a vossa recompensa na terra e não vos importeis com o que dizem os que receberam os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem, ser-vos-á levada em conta e aqueles que vos desprezaram serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. 938. As decepções oriundas da ingratidão não contribuem para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade. Seria um erro, pois, como dizes, o homem de coração se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se este bem não for lembrado nesta vida, será lembrado em outra e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. 938a. Tal raciocínio, porém, não impede que seu coração se ulcere. Ora, daí não poderá surgir a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível. Sim, se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade, essa. Saiba ele, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles, por isso, não deve lamentá-los. Mais tarde encontrará outros amigos que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que procedem com maldade em relação a vós, sem que o mereçais, pois bem triste lhes será o reverso da moeda. Mas não vos aflijais com isso, é o meio de vos colocardes acima deles. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores prazeres que lhe são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Dá-lhe ela, assim, as premissas da felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, em que tudo é amor e benevolência. Esse prazer é recusado ao egoísta. Uniões antipáticas. 939. Uma vez que os espíritos simpáticos são levados a unir-se, como é que, entre os encarnados, muitas vezes a afeição existe apenas de um dos lados e o amor mais sincero seja acolhido com indiferença e até com repulsa. Como é, além disso, que a mais viva afeição entre dois seres pode transformar-se em antipatia e mesmo em ódio. Então não compreendes que se trata de punição, embora passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, mas que, quando obrigados a viver com as pessoas, não tardam a reconhecer que não passava de um entusiasmo material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrade e em quem supõe belas qualidades, é vivendo realmente com ela que poderá apreciá-la. Por outro lado, quantas uniões, que a princípio parecem destinadas à antipatia, acabam se transformando em amor terno e duradouro, porque baseado na estima, depois que o casal passa a conhecer-se melhor e analisar-se mais de perto. Cumpre não esquecer que é o espírito quem ama, e não o corpo, de modo que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, tomando-se muitas vezes uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é durável, a do corpo é perecível. Eis porque, com muita frequência, os que julgavam amar-se eternamente acabam por odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. 940.
A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não constitui igualmente fontes de sabores, tanto mais amargos porque envenenam toda a existência. Muito amargos, realmente. Trata-se, porém, de uma dessas infelicidades de que sois, na maioria das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, são vossas leis que estão erradas, pois acreditais, porventura, que Deus vos obrigaria a permanecer junto dos que vos desagradam. Depois, nessas uniões, geralmente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a felicidade de uma afeição mútua. Então sofreis as consequências de vossos preconceitos. 940-A. Mas, nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente. Sim, e para ela constitui dura expiação. Mas a responsabilidade de sua desgraça recairá sobre aqueles que a causaram. Se a luz da verdade já houver penetrado sua alma, a vítima buscará o consolo em sua fé no futuro. Todavia, à medida que os preconceitos diminuírem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Temor da morte. 941. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, já que tem diante de si o futuro? Não há fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Desde a infância procuram convencê-las de que há um inferno e um paraíso e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Assim, quando essas pessoas se tornam adultas, se tiverem um pouco de discernimento, não poderão admitir tais coisas e se tornam ateias ou materialistas. É dessa maneira que são levadas a crer que nada mais existe além da vida presente. Quanto aos que persistiram em suas crenças da infância, esses temem o fogo eterno que os queimará sem os consumir. A morte não inspira ao justo nenhum temor, porque, com a fé, ele tem a certeza do futuro, a esperança o faz esperar por uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que não encontrará, no mundo em que terá de ir, nenhum ser cujo olhar ele deva temer. 730. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem, na terra, penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, mantém-se num estado de ansiedade e de tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se colocou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, experimenta, já neste mundo, prazeres que o homem material desconhece. A moderação dos desejos dá ao seu espírito calma e serenidade. Feliz pelo bem que faz, não há decepções para ele e as contrariedades deslizam sobre sua alma sem lhe deixarem nenhuma impressão dolorosa. 942. Algumas pessoas não acharão um tanto banais esses conselhos para se ser feliz na terra. Neles não verão o que chamam lugares comuns, verdades repisadas. E não dirão, finalmente, que o segredo da felicidade consiste em saber cada um suportar a sua desgraça. Há as que dirão isso e não são poucas. Muitas, porém, procedem como certos doentes a quem o médico prescreve a dieta, gostariam de ser curadas sem remédios, continuando sujeitas a apanhar indigestões. Desgosto da vida. Suicídio. 943. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? É feito da ociosidade, da falta de fé e, muitas vezes, da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. 944.
O homem tem o direito de dispor da sua própria vida. Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. 944-A. Nem sempre o suicídio é voluntário. O louco que se mata não sabe o que faz. 945. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa desgosto da vida? Insensatos. Porque não trabalhavam. A existência não lhes teria sido tão pesada. 946. E do suicídio cujo fim é escapar às misérias e às decepções deste mundo. Pobres espíritos, que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem, e não aos que não têm força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Mas ai daqueles que, na sua impiedade, esperam a salvação no que chamam acaso, ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, de fato, favorecê-los por um instante, mas para lhes fazer sentir mais tarde e de forma mais cruel o vazio dessas palavras. 946-A. Aqueles que levaram o infeliz a esse ato de desespero sofrerão as devidas consequências. Oh! Ai deles! Responderão como por um assassínio. 947. O homem que se vê a braços com as maiores necessidades e que se deixa morrer de desespero pode ser considerado suicida? É um suicida, mas os que causaram o suicídio ou poderiam tê-lo impedido são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Entretanto, não penseis que o suicida seja totalmente absolvido, se lhe faltaram firmeza e perseverança e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, principalmente se o seu desespero nasce do orgulho. Refiro-me a esses homens em quem o orgulho paralisa os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Não haverá 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para aqueles a quem nada falta e que vos vira as costas tão logo precisais dele. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é uma estupidez, pois ele não levará em conta nada disso. 948. O suicídio que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má é tão reprovável quanto o que tem por causa desespero. O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso tê-la também para lhe sofrer as consequências. Deus é quem julga e, algumas vezes, conforme a causa, pode abrandar os rigores de sua justiça. 949. O suicídio será desculpável, quando tenha por objetivo impedir que a vergonha recaia sobre os filhos ou sobre a família. Aquele que assim procede não age bem, embora acredite fazê-lo, e Deus lhe levará em conta esse gesto. Mas é uma expiação que o suicida se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta, mas nem por isso deixa de haver falta. Além disso, se abolirdes da vossa sociedade os abusos e os preconceitos, não mais tereis suicídios. Aquele que tira sua própria vida para fugir à vergonha de uma ação uma prova que dá mais valor à estima dos homens do que a de Deus, visto que retorna à vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-las durante a vida na terra. Deus é muito menos inexorável do que os homens, perdoa o arrependimento sincero e leva em conta o nosso esforço de reparação. O suicídio nada repara. 950. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Outra loucura. Que faça o bem e estará mais seguro de lá chegar, pois, suicidando-se, retarda a sua entrada num mundo melhor e ele mesmo pedirá para vir concluir a vida que interrompeu, movido por uma ideia falsa. Uma falta, não importa a sua natureza, jamais abre a quem quer que seja o santuário dos eleitos.
951. Não é, algumas vezes, meritório o sacrifício da vida, quando tem por objetivo salvar a vida de outrem ou ser útil aos seus semelhantes. Isso é sublime, conforme a intenção, e, em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Deus, porém, se opõe a todo sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer, se estiver manchado pelo orgulho. O sacrifício só é meritório quando feito com desinteresse. Algumas vezes, no entanto, aquele que o pratica é movido por segundas intenções, o que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Todo sacrifício feito à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno a que o homem dá maior apreço, aquele que a ela renuncia pelo bem dos seus semelhantes não comete nenhum atentado, apenas cumpre um sacrifício. Mas, antes de cumprir, deve refletir se sua vida não será mais útil do que sua morte. 952. Comete suicídio o homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas. É um suicídio moral. Não compreendeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem, bestialidade e, além disso, esquecimento de Deus. 952a. Será mais ou menos culpado do que aquele que tira a própria vida por desespero. É mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há, por vezes, uma espécie de desvario, que tem alguma coisa da loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. 953. Quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, será culpada a se abreviar por alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a morte. Sempre se é culpado por não aguardar o termo fixado por Deus para a existência. Além disso, quem poderá estar certo de que esse termo tenha chegado, apesar das aparências, e de que um socorro inesperado não venha no último momento? 953a. Compreende-se que, nas circunstâncias habituais, o suicídio seja condenável, mas figuramos o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é abreviada por alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. 953b. Nesse caso, quais são as consequências de tal ato? Como sempre, e de acordo com as circunstâncias, uma expiação proporcional à gravidade da falta. 954. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Não há culpabilidade quando não há intenção ou perfeita consciência da prática do mal. 955. As mulheres que, em certos países, se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos podem ser consideradas suicidas, sofrendo, assim, as consequências de um suicídio. Elas obedecem a um preconceito e muitas vezes agem mais pela força do que pela própria vontade. Julgam cumprir um dever e não é esse o caráter do suicídio. O que torna desculpável o ato que praticam é a ignorância, bem como a nulidade moral em que se acha a maioria delas. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com a civilização. 956. Aqueles que, não podendo suportar a perda dos entes queridos, se matam na esperança de se juntarem a eles atingem o seu objetivo. O resultado que colhem é muito diverso do que esperavam. Em vez de se unirem ao objeto de sua afeição, dele se afastam por mais tempo, já que Deus não pode recompensar um ato de covardia, nem o insulto que lhe fazem ao duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições ainda maiores do que as que pensavam abreviar e não terão, para compensá-las, a satisfação que esperavam. 934 e seguintes. 957.
Quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? As consequências do suicídio são muito diversas. Não apenas fixadas e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar: o desapontamento. Ademais, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. A observação mostra, realmente, que os efeitos do suicídio não são idênticos. Há, porém, os que são comuns a todos os casos de morte violenta e que resultam da interrupção brusca da vida. Isto se deve principalmente à persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, já que esse laço se encontra em todo o seu vigor no momento em que é rompido, enquanto na morte natural ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes mesmo que a vida se haja extinguido completamente. As consequências deste estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, sucedendo um período de ilusão em que o espírito, durante mais ou menos tempo, julga pertencer ainda ao número dos vivos. 155 e 165. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim sente, a sua revelia, os efeitos da decomposição, fazendo-o experimentar uma sensação cheia de angústias e de horror, estado esse que também pode persistir pelo tempo que devia durar a vida que foi interrompida. Esse efeito não é geral, mas, em caso algum, o suicida se livra das consequências da sua falta de coragem e, mais cedo ou mais tarde, expia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu. É assim que certos espíritos, que haviam sido muito infelizes na Terra, disseram ter se suicidado na existência anterior e submetido voluntariamente a novas provas, para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns é uma espécie de apego à matéria, de que inutilmente procuram desembaraçar-se, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, lhes é interdito. Na maior parte deles é o pesar de haver feito uma coisa inútil, que só redundou em decepções. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se tem esse direito? Porque o homem não é livre para pôr termo aos seus sofrimentos. Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta apenas por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Antes é o contrário que se dá. Não é pela teoria que o Espiritismo nos ensina isso, mas pelos fatos que ele nos põe sob as vistas. Capítulo 2. Penas e gozos futuros. O nada. Vida futura. 958. Porque o homem tem, instintivamente, horror ao nada. Porque o nada não existe. 959. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já o dissemos, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma guarda vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. 393. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o seu futuro de além-túmulo, e isso é muito natural. Seja qual for a importância que lhe liga à vida presente, não pode deixar de considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a qualquer instante, nunca se achando ele seguro quanto ao dia seguinte. Que será dele após o instante fatal? A questão é grave, pois não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro, se preocupa com a situação em que lá se achará. Como, então,
não haveríamos de nos preocupar com a que teremos ao deixar este mundo, uma vez que é para sempre. A ideia do nada tem qualquer coisa que repugne a razão. Por mais despreocupado que seja o homem nesta vida, chegado o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele e, involuntariamente, espera. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens e não é possível que Deus o tenha posto ali em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Com efeito, de que nos adiantaria sobreviver ao corpo, se a nossa essência moral devesse perder-se no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas dos que defendem o nada. Intuição das penas e gozos futuros. 960. Qual a origem da crença nas penas e recompensas futuras, que se encontra no seio de todos os povos? É sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade, trazido ao homem pelo Espírito nele encarnado. Porque, sabei-o bem, não é em vão que uma voz interior vos fala, e o vosso erro consiste em não ouvi-la com bastante atenção. Se pensasseis nisso com mais frequência, tornar-vos-eis melhores. 961. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? A dúvida, nos céticos endurecidos, o temor, nos culpados, a esperança, nos homens de bem. 962. Porque existem céticos, já que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais. Eles são em menor número do que pensais. Muitos se fazem de espíritos fortes, durante a vida, por orgulho, mas, no momento da morte, deixam de ser tão fanfarrões. A consequência da vida futura decorre da responsabilidade dos nossos atos. A razão e a justiça nos dizem que, na partilha da felicidade a que todos aspiram, os bons e os maus não podem estar confundidos. Não é possível que Deus queira que uns gozem, sem trabalho, de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. A ideia que Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, mediante a sabedoria de suas leis, não nos permite acreditar que o justo e o mau estejam na mesma categoria a seus olhos, nem duvidar de que recebam, algum dia, um a recompensa, o outro o castigo, pelo bem ou pelo mal que tenham feito. É por isso que o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. 963. Deus se ocupa com cada homem individualmente. Não é ele muito grande e nós pequenos demais para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância a seus olhos. Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para sua bondade. 964. Há necessidade de que Deus se ocupe de cada um dos nossos atos, para nos recompensar ou punir. A maioria desses atos não são insignificantes para Ele. Deus tem suas leis, que regulam todas as vossas ações. Se as violais, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele uma sentença, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite, as doenças e, muitas vezes, a morte são a consequência dos excessos. Eis a punição, ela resulta da infração da lei, como, aliás, sucede em tudo. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhum ato, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos tornamos os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Essa verdade se torna evidente por meio do seguinte apólogo. Um pai deu a seu filho educação e instrução, isto é, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para que o cultive e lhe diz,
Eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornares fértil este campo e assegurares a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isto, deixe-o agir à vontade. Não é verdade que esse campo produzirá na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita. Na velhice, portanto, o filho será feliz ou infeliz, conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. Deus é ainda mais previdente, pois nos adverte a cada instante se estamos procedendo bem ou mal. Envia-nos os Espíritos para nos inspirarem, mas não os escutamos. Há mais esta diferença: ao conceder ao homem novas existências, Deus sempre lhe faculta recursos para reparar os erros do passado, enquanto o filho de quem falamos, se empregou mal seu tempo, não mais disporá de nenhum recurso. Natureza das penas e gozos futuros. 965. As penas e gozos da alma depois da morte têm alguma coisa de material. Diz o bom senso que não podem ser materiais, já que a alma não é matéria. Essas penas e esses gozos nada têm de carnal, entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável, a matéria já não lhe entorpece as sensações. 237 a 257. 966. Porque, em geral, o homem faz ideias tão grosseiras e absurdas das penas e gozos da vida futura. Inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. A criança compreende da mesma forma que o adulto. Ademais, isso depende também do que lhe ensinaram. É aí que há necessidade de uma reforma. Vossa linguagem é incompleta demais para exprimir o que está fora de vós. Foi preciso, então, que se recorresse a comparações e tomastes estas imagens e figuras como a própria realidade. No entanto, à medida que o homem se esclarece, vai compreendendo melhor as coisas que a sua linguagem não pode exprimir. 967. Em que consiste a felicidade dos espíritos bons? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que causam a desgraça dos homens. Para eles, o amor que os une é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Ademais, a felicidade dos espíritos é diretamente proporcional à elevação de cada um. Na verdade, somente os espíritos puros gozam da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a felicidade dos que chegaram primeiro e aspiram a alcançá-la, constituindo-lhes essa aspiração uma causa de emulação, e não de ciúme. Sabem que depende deles consegui-la e trabalham com esse objetivo, porém com a calma da consciência tranquila, consideram-se felizes por não terem que sofrer o que sofrem os maus. 968. Colocais a ausência das necessidades materiais entre as condições de felicidade dos espíritos bons. Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos. Sim, de gozos animais. É uma tortura, porém, quando não pode satisfazer a essas necessidades. 969. O que se deve entender quando se diz que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores? É uma alegoria que traduz a inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e o compreendem, mas que, como tantas outras, não deve ser tomada ao pé da letra. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Não creiais, porém,
Que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma felicidade estúpida e monótona, mas ainda, a felicidade do egoísta, visto que a felicidade deles seria uma inutilidade sem fim. Não sofrem mais as tribulações da existência corpórea, o que já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas, empregam com proveito a inteligência que adquiriram, auxiliando o progresso dos outros espíritos. Essa sua ocupação, que é, ao mesmo tempo, um gozo. 970. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos guardam relação direta com o grau de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem tudo que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não poderem alcançá-la, pesar, e ciúme, raiva, desespero por tudo aquilo que os impede de ser felizes, remorsos, ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. É isso que os tortura. 971. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa. Sempre boa, é claro, da parte dos espíritos bons. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento aqueles que lhes parecem suscetíveis de se deixarem levar e que são, muitas vezes, os que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. 971a. Assim, a morte não nos livra da tentação? Não, mas a ação dos espíritos maus é muito menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, por lhes faltar o auxílio das paixões materiais. 996. 972. Como procedem os espíritos maus para tentar os outros espíritos, já que não podem contar com o auxílio das paixões? Embora as paixões não existam materialmente, ainda persistem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus entretêm esses pensamentos, conduzindo suas vítimas a lugares que ofereçam o espetáculo daquelas paixões e de tudo que as possa excitar. 972a. De que servem, porém, essas paixões, já que não têm objeto real? É justamente nisso que consiste o seu suplício. O avarento vê o ouro que não pode possuir, o devasso, as orgias de que não pode participar, o orgulhoso, as honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. 973. Quais são os maiores sofrimentos que os espíritos maus podem suportar? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo que as sofre, teria dificuldade em vos dar uma ideia desses suplícios. Mas, com toda certeza, a mais terrível é o pensamento de que estão condenados para sempre. A ideia que os homens fazem das penas e gozos da alma após a morte será mais ou menos elevada, conforme o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se depura e se liberta da matéria. Compreende as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada. Diz-nos a razão mais esclarecida que a alma é um ser espiritual e que, por isso mesmo, não pode ser afetada pelas impressões que atuam apenas sobre a matéria, o que não significa que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba o castigo de suas faltas. 237. As comunicações espíritas têm como resultado mostrar-nos o estado futuro da alma, não mais em teoria, mas como realidade. Põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo. Ao mesmo tempo, mostram-nos essas peripécias como consequências perfeitamente lógicas da vida terrena e, embora despojadas do aparato fantástico criado pela imaginação dos homens, não deixam de ser menos penosas para os que fizeram mau uso de suas faculdades. A diversidade dessas consequências é infinita, mas, em tese geral, pode-se dizer que cada um é punido por aquilo em que pecou. Assim é que uns o são pela incessante visão do mal que fizeram, outros, pelo pesar,
pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo isolamento, pelas trevas, pela separação dos seres que lhes são caros, etc. 974. De onde procede a doutrina do fogo eterno? Imagem, como tantas outras coisas, tomada como realidade. 974-A. Mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado. Vede se serve de freio, mesmo entre os que o ensinam. Se ensinardes coisas que a razão rejeitará mais tarde, causareis uma impressão que não será durável nem salutar. Incapaz de expressar, por sua linguagem, a natureza daqueles sofrimentos, o homem não encontrou comparação mais enérgica do que a do fogo, porque, para ele, o fogo simboliza o tipo de suplício mais cruel, de ação mais violenta. É por isso que a crença no fogo eterno remonta à mais alta antiguidade, tendo aos povos modernos herdado dos mais antigos. É pela mesma razão que se diz, em sua linguagem figurada, o fogo das paixões, queimar de amor, de ciúme, etc. 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo. Sim, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão privados dela por sua culpa. Daí porque o espírito, liberto da matéria, aspira a uma nova existência corpórea, pois cada existência, se for bem empregada, pode abreviar a duração desse suplício. É então que ele escolhe as provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque, ficai sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que poderia ter feito e não fez e por todo o mal que resulte de não haver feito o bem. Para o espírito errante, já não há véus, é como se tivesse saído de um nevoeiro e visto que o afasta da felicidade. Então sofre ainda mais, porque compreende quanto foi culpado. Para ele, não há mais ilusão, vê a realidade das coisas. Na erraticidade, o espírito descortina, de um lado, todas as suas existências passadas e, de outro, o futuro que lhe está prometido, compreendendo o que lhe falta para alcançá-lo. É como o viajante que, ao chegar ao cume de uma montanha, vê o caminho que percorreu e o que lhe resta percorrer para atingir o seu destino. 976. A visão dos espíritos que sofrem não constitui, para os bons, uma causa de aflição. Nesse caso, em que se transforma a felicidade deles assim perturbada. Isto não constitui uma aflição, pois eles sabem que o mal terá um fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos, essa é a ocupação deles e que se torna um prazer quando bem-sucedidos. 976-A. Isto se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes. Mas a visão das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, embora considerem vossas aflições de outro ponto de vista. Sabem que esses sofrimentos são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Portanto, afligem-se muito mais com a falta de ânimo que vos retarda a marcha, do que com os sofrimentos em si mesmos, que são passageiros. 977. Já que os espíritos não podem ocultar um dos outros os seus pensamentos e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á concluir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima. Diz o bom senso que isso não pode ser de outro modo. 977-A. Essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que foram vítimas desses atos não serão um castigo para os culpados. Maior do que se pensa, mas somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. Quando nos acharmos no mundo dos espíritos, todo o nosso passado ficará à mostra, de sorte que o bem e o mal que houvermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que haja praticado o mal tentará escapar ao olhar de suas vítimas,
A presença inevitável destas lhe será um castigo e um remorso incessante, até que tenha expiado seus erros, ao passo que o homem de bem, ao contrário, só encontrará em toda parte olhares amigos e benevolentes. Para o mal, não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas, por isso ele as evita sem cessar. Que será dele, quando a ilusão das paixões se dissipar e compreender o mal que fez?